Tem que olhar pra lá, né? Tá. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de como foi a descoberta do autismo do Enzo, né? O Enzo nasceu no Brasil, né? A gente mudou pra Europa quando ele tinha 1 aninho, então o primeiro ano de vida foi todo no Brasil. Ele sempre foi uma criança muito tranquila, muito boazinha. O único problema que eu tive com o Enzo desde que ele nasceu foi pra dormir. O Enzo sempre foi horrível pra dormir. Quando ele tinha por volta de uns 4 meses, a gente conversou com a pediatra e ela passou para ele começar a tomar melatonina em gotinhas, para ajudar a dormir melhor, porque ele não dormia, ele não tinha sono. De tarde ele tirava um cochilo e de noite ele ia dormir, mas era péssimo o sono, ele acordava a cada hora, era muito cansativo. E a melatonina ajudou, né? Esse sempre foi um problema imenso que eu tive com o Enzo. Outra coisa que eu tive também, que eu notei assim, que eu sabia que era um problema, foi a alimentação. Com 6 meses a gente começou a tentar a introdução alimentar no Enzo e foi muito difícil. Eu forçava ele a comer, ele vomitava. Tudo, papinha, ele não gostava, ele vomitava. Graças a Deus eu tinha muito leite e ele mamava bastante. Mas isso sempre foi um problema muito grande. A pediatra sabia, mas a gente achava que era, sei lá, talvez um pouco de dificuldade mesmo para introdução, que é normal, algumas crianças têm, né? Porém, eu não fui tão clara também. Eu tinha um pouco de receio. Como eu era uma mãe nova, eu tinha 19 anos, eu tinha medo. E isso é muito errado, a gente não pode, a gente tem que ser sempre muito claro com os médicos. Eu tinha medo de falar para a pediatra, olha, ele não come nada, eu não consigo fazer ele comer, e talvez ela me dá uma bronca. Era um medo, eu não falei, eu não fui tão clara para ela. Eu falava que era difícil, mas eu nunca fui tão clara que ele não comia nada. E ele não comia nada. Outra coisa foi que o Enzo não falava. Ele fazia barulhinhos. Bu, 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 bu. E dentre outros barulhinhos. E mamã e papá. Só o que ele falava. Por volta de uns 10 meses do Enzo, a gente já estava começando a se arrumar para viajar, né? O Enzo começou a ter umas crises de choro, principalmente à noite, que nada fazia ele parar de chorar. E eu não sabia o que era. Era só muito, muito, muito choro. E dava para ver que ele estava totalmente descontrolado e desregulado. Então eu pensava que poderia ser gases, ou uma dor de cabeça, ou uma dor de barriga. Eu não sabia o que podia ser. Então eu dava Luftal, eu dava remédio para dor, fazia massagem, dava banho e o Enzo chorava até cansar e dormir de novo. Né? Isso também sempre foi muito estranho e foram coisas que me incomodaram demais. Essas 3: o sono, a alimentação e essas crises de choro que o Enzo começou a ter. Quando nós mudamos para Portugal, o Enzo parou de falar. Os babucios que ele fazia eram mínimos, mas falar, ele não falava nada. E outra coisa que o Enzo nunca atendeu foi ao nome dele. Isso também achei muito estranho. Porém, algumas pessoas da família sempre falaram que era normal, que ele talvez só tivesse concentrado, né, concentrado no que estivesse fazendo, mas eu vou tentar achar aqui, eu vou tentar publicar no meu feed alguns videozinhos ou fotos explicando as coisas que eu tô falando, para ficar mais claro de identificar. Mas, por exemplo, às vezes ele tava tomando banho e eu tava filmando ele, eu ficava, Enzo, Enzinho, filho, e ele não olhava. E eu sempre achei isso também esquisito, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça juntar todas essas coisas e cogitar algo, né? Enfim, ainda em Portugal, a alimentação era algo que preocupava muito, né? Então, minha mãe, eu morei com meus pais durante o tempo que a gente ficou em Portugal, e minha mãe, junto comigo, pegou e falou, não, vamos trabalhar isso, ele tem que comer. E aí a gente começou
a insistir, fui tirando o peito também um pouco. E ele começou a comer. De manhã ele tomava meio copo de suco de laranja, mais tarde um pouquinho comia uma bolacha Maria. Na hora do almoço, com muita luta, ele comia um pouquinho de arroz com caldinho de feijão. De tarde ele tomava um mingauzinho. Era muito pouco que ele comia. O Enzo foi de tipo 14 quilos para 11 quilos, 10 quilos por aí. Ele emagreceu muito, porque eu fui tirando o peito e começando a comer também. E era muito pouca quantidade, né? E eu parei de ter leite também. Meu leite começou a secar. Eu não sabia, mas eu já tava grávida do Romeu, né? No aniversário de um aninho do Enzo, por volta dessa época, foi quando eu engravidei do Romeu e eu não sabia. E foi quando meu leite começou a secar e a gente rapidamente tentou aí uma introdução alimentar forçada no Enzo, né? E no aniversário dele também, de um aninho, algo muito estranho também, é que em nenhum momento ele entendia o que estava acontecendo. A gente cantou parabéns, a gente tirou foto, deu presente, estourou balão, brincou, e o Enzo tava o tempo inteiro assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Isso também foi muito estranho. Tá, mudamos pra Espanha. A mudança pra Espanha ocorreu em novembro. O Enzo já tava com 1 ano e meio, talvez um pouquinho mais. Foi caótico. Nós chegamos aqui, o pai dele ficou em Portugal, nós chegamos aqui e na primeira noite foi uma das noites mais terríveis que eu já tive com ele. Ele chorou o dia inteiro, a gente chegou, era umas 6 horas da tarde, e ele chorou desde esse horário até uma meia-noite, que foi a hora dele dormir. Ele dormiu um pouquinho, mas ele acordou tipo umas 2 da manhã e ele chorou até amanhecer o dia. E ele só dormiu no outro dia. Ele até adoeceu, porque ele gritou muito, ele ficou com a garganta doendo, ele ficou rouquinho, ele teve febre, ele teve dor de cabeça, ele ficou com o rostinho desse tamanho de tanto chorar, sabe? A gente foi pra casa de uns amigos que tinham alguns filhos também, tinham 2 menininhas. E a gente ficou nessa casa, porque a nossa casa ainda precisava instalar as luzes, não tinha mobília nem nada, então a gente ficou lá, né? E foi horrível, foi a pior noite que eu já tive na minha vida com ele. E eu com a barriga desse tamanho, na casa de amigos, eu não tava à vontade. Eu tava preocupada, porque eu falei, gente, o que ele tem? Ele tem alguma coisa ruim, alguma coisa que tá acontecendo. Dei todos os remédios, como eu sempre fazia, e nada adiantou dessa vez, né? Bom, mudamos para nossa casa. Achei muito estranho isso, mas tudo bem. Eu pensei que talvez pudesse ser emocional, a mudança e tudo, o estresse. Aí mudamos para nossa casa. Ele ficou super bem, à vontade, porque estava num ambiente assim, grande, aberto, sozinho. A casa era vazia, era eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã, né? E ele, então estava mais cômodo para ele. Porém, ele teve uma regressão alimentar imensa. Foi parando de comer as coisas que ele comia, né? Foi começando a recusar, ele já não queria mais comer purê, ele já não queria mais comer mingau, ele já não queria mais comer arroz com feijão, ele já não queria mais comer milho, que ele amava milho, ele já não queria mais comer cenoura, que ele amava cenoura picadinha, cozida. Isso tudo foram coisas que a gente foi conseguindo fazer ele comer em Portugal pouquíssimo a pouquíssimo. E quando aconteceu a mudança para a Espanha, eu acredito que teve um impacto muito grande nele, nessa questão. E ele teve uma regressão de novo. Ele passou também a falar algumas palavrinhas em Portugal, como lua, bola, não me lembro, carro, não me lembro outras, mas mamãe. Ele voltou a falar essas palavrinhas, né? E quando chegou na Espanha, ele parou de novo de falar e de comer. E aí outra luta para voltar a fazer o Enzo comer de novo. E muitas crises de choro à noite. A gente passou por muitos problemas com ele no começo, porque tinha meu irmãozinho e logo depois o Romeu nasceu. Então eu tive muito problema com ele na questão do sono. Quando eu fui pra maternidade ter o Romeu, o Enzo ficou com minha irmã, com meus pais também. E eu sofri muito, porque foi a primeira vez que eu deixei ele sozinho. E eu fiquei bem segura de
nossa, será que ele vai ter crise de choro? Será que ele vai dormir bem? E não, o Enzo se deu super bem. No outro dia, quando ele foi pra maternidade, me veio e conheceu o irmão dele. Aconteceu uma coisa muito estranha também. Depois de 2 dias sem me ver, ele abriu a porta do quarto, me viu, ok, virou e voltou pra correr no corredor do hospital. Eu fiquei, hã? Como assim? Né? Chorei, porque eu falei, gente, não tá com saudade da mamãe, né? Como assim? Isso eu também achei muito estranho. Eu era muito tanto faz também pra ele. Eu tinha uma importância maior que os outros, mas eu ainda era muito tanto faz pra ele também. Isso também achei muito estranho. Ok, os meses foram passando, o Enzo continuou assim, nunca se interessou para brincar com crianças. Isso também sempre foi um problema, porque meu irmão é extremamente ativo, gosta de brincar. E o Enzo chorava muito porque meu irmão ficava tentando brincar com ele e ele se incomodava. Quanto ao Romeu, ele nunca teve ciúmes ou indiferença nem nada. Um pouquinho ele teve de estranhamento no começo, porque ele não conhecia, não tinha apego nem nada. Mas isso foi muito rápido e ele criou um carinho muito grande pelo Romeu. Ele não expressava, nunca expressou nada. O Enzo sempre foi uma criança muito séria. Nunca expressou nada, a não ser pra mim. Mas no irmão dele, toda vez que a gente deitava pra fazer os dois dormirem, ele ficava assim na cabeça do irmãozinho dele. E ele faz isso até hoje. Toda vez que a gente vai dormir, ele faz carinho na cabeça do Romeu. Então, quanto ao Romeu, eu nunca tive problemas com o Enzo, né? Depois que meus pais foram embora, a gente fez uma mudança aqui, porque a gente continuou na casa, né? Então a gente fez uma mudança, trocou os móveis, trocamos de quarto, que a gente dormia também. E nessas primeiras noites que meus pais foram embora, foram fatais. As mesmas coisas que eu passei quando eu vim sozinha de Portugal para cá com Enzo, eu passei dessa vez. Só que foi muito mais caótico, porque eu tava sozinha, de novo, e com o Romeu, né? E não adianta ter o pai nessas horas, porque tinha que ser a mãe, né? Ambos queriam a mãe. O Romeu acordava e queria mamar de novo, e o Enzo acordava, quer dizer, o Enzo estava aos berros e só eu conseguia acalmar, ou tinha paciência para tentar entender o que estava acontecendo, né? Então, foi muito difícil mesmo essas primeiras noites. E aí, teve uma delas que o Enzo amanheceu o dia acordado. Ele simplesmente não dormiu, e não tinha porquê. E aí eu lembro que eu peguei e falei assim, não, tem alguma coisa errada. E eu vou pesquisar hoje. E o Enzo dormiu, eu tava morrendo de sono, mas eu falei, não, eu vou pesquisar, eu vou ficar acordada. E eu sentei na cama, peguei meu celular, peguei um papelzinho e comecei a escrever tudo que tinha de estranho. Coloquei o sono, a alimentação, não brincar com crianças, não atender o chamado pelo nome. Fui colocando todas as coisas que eu achava muito diferente no Enzo, né? E pesquisei. Colocava lá só o sintoma. Criança que não dorme bem à noite. Depois, criança que não gosta de brincar com outras crianças. Criança que não come. Criança que não fala. Criança que não atende o chamado pelo nome. E todos os sintomas se encaixavam perfeitamente no autismo. E aí eu falei, será, gente? Será? E aí foi quando eu peguei, amanheci o dia, esperei, liguei, falei com a minha mãe e falei, mãe, eu pesquisei as coisas do Enzo e eu acho que o Enzo é autista. Minha mãe falou, Sá, eu já imaginava. Falei pra minha irmã falou a mesma coisa, que já imaginava também. E eu fiquei, gente, como eu não notei? Como eu deixei passar tanto tempo e não percebi isso antes, né? E aí foi quando eu falei, não, eu tenho que correr atrás disso. Porque e se for verdade, né? E aí tiveram pessoas que ficaram falando pra mim parar com isso, que eu tava procurando doença nele, que ele só tava crescendo, que ele só tava, né? Era só o jeitinho dele. E eu falei, não, eu vou atrás. Pois bem, marquei uma consulta com a enfermeira pediátrica dele. E aí eu falei pra enfermeira, eu cheguei na consulta, ela começou a fazer as perguntinhas do Enzo, perguntou se o Enzo comia, eu falei que não. Aí ela, como assim? Comecei a explicar, e aí eu já comecei a explicar tudo, ela falou, não, espera, a gente tem que falar com a pediatra, tem alguma coisa errada. Chamamos a pediatra me ouviu de novo, falou, não, é possível um caso sim de autismo, eu já vou te encaminhar pra psicóloga, e a gente vai também já pedir uma consulta com a neuro.
Rapidamente a gente já correu atrás dos psicólogos, neurologista, ainda não tem o diagnóstico fechado do Enzo. Isso já faz mais de um ano, né? Para quem é mãe de um filho autista sabe como demora e como é difícil fechar um diagnóstico, ainda mais deles pequenininhos. O Enzo tinha 2 anos quando eu descobri, né? E agora o Enzo tem 3 anos e alguns meses. E agora só a gente está em fase de conclusão de diagnóstico. Então, foi um ano de muita incerteza. Tinha muitos dias que eu acordava e falava: será que eu tô problematizando meu filho? Será que eu tô procurando doença onde não existe? Será que eu tô errada? Ou será que realmente tem alguma coisa acontecendo? E isso foi muito difícil. Tiveram dias de eu acordar e eu só me perguntar: por quê, meu Deus, por quê? Precisava? Não podia ser só um atraso no desenvolvimento que fosse um dia resolver? Precisava ser isso? É tão difícil, é tão ruim, precisava. E tinha também dias que eu acordava e eu falava: ah, dane-se, não é nada demais. É coisa que a gente supera assim, né? Então, são dias e dias. Tem dias difíceis demais, tem dias que a gente olha e fala: Deus, eu não nasci pra isso, eu não vou conseguir. E tem dias que a gente simplesmente acorda se sentindo a melhor psicóloga do mundo e disposta a trabalhar o dia inteiro se for preciso, né? O que falar do autismo? Ele é um monstro horroroso que num dia você se sente capaz de derrotar ele e no outro dia você sente que ele tá te enforcando. Pra mim isso é o autismo. É muito difícil de lidar. As pessoas não têm noção. Às vezes as pessoas pensam que talvez ele só não fale, ou que talvez ele só não coma tão bem, mas a gente passa por coisas no dia a dia, por dificuldades que só passando você entende, né? Hoje em dia é muito moderno você romantizar os problemas, romantizar as coisas, mas é tudo muito, muito, muito difícil. E o meu conselho fica: se você desconfia de algum atraso no seu filho, de qualquer coisa, mesmo que não seja um autismo, que seja só um atraso, vai atrás. Porque esses pequenos atrasos, eles trazem coisas futuras para as crianças que é muito ruim, né? Por exemplo, o desfraude é uma coisa que influencia, a fala influencia. A alimentação ela é uma coisa que influencia no desenvolvimento, porque se a criança não come bem, ela não vai dormir bem, ela não vai desenvolver bem, não, ela não vai poder desenvolver uma boa rotina numa escolinha, numa creche, numa escola mesmo. Por quê? Porque ela não se alimenta bem, né? Ela vai estar sempre com fome, ela vai estar sempre estressada. Se a criança não dorme bem, isso também implica drasticamente no dia a dia, porque é uma criança que está sempre chorona, estressada, cansada, indisposta. Então, assim, e outra coisa muito importante é a socialização com outras crianças, né? Hoje em dia o Enzo está totalmente diferente do que ele era há um ano e pouco atrás. Há um ano e pouco atrás você não podia encostar no Enzo quando ele estivesse fazendo alguma coisa que ele surtava. Hoje em dia não. Ele sabe dividir os brinquedos, ele sabe brincar com outras crianças. A gente chega nos parquinhos, ele tenta brincar. Ele já começou a falar algumas palavras. Ele não sabe dialogar, mas ele sabe se comunicar. Ele sabe o nome das cores, o nome das formas, os números, as vogais, as letras, sabe palavras também, fala olá, entende a funcionalidade, a função das coisas. Ele sabe para que serve um telefone, para que serve uma bola, para que serve um travesseiro, né? Ele sabe, ele entende muito mais do que o que ele entendia antes. Ele atende ao nome dele, ele tá começando a ter noção de perigo. Então, assim, hoje e ontem o desenvolvimento dele é totalmente diferente. E outra coisa que eu quero deixar de conselho é: não compare os filhos. Jamais, 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 jamais. Às vezes eu vejo que o meu e o Enzo, eles são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tanto de aparência quanto de jeito.
E até eu, às vezes, já me peguei comparando os dois. Ai, nossa, o Romeu já faz tal coisa e o Enzo não. Ai, o Romeu sabe conversar, o Enzo não. Ou, sei lá, qualquer outra coisa. E isso faz mal, porque a gente vai se frustrando. E isso não é errado. A gente não tem que olhar o quanto falta, a gente tem que olhar o quanto a gente já fez, né? E isso é o que sempre a psicóloga fala pra mim. Não olhe o que ainda falta, olhe o que a gente já conseguiu e o que a gente tá conseguindo. Então, é isso. Qualquer dúvida, se alguma mãe quiser, ou pai mesmo quiser conversar, tirar alguma dúvida, ou saber de mais alguma coisa, pode me chamar, eu não me importo. Eu passo meu telefone. Eu gosto, é um assunto que eu acho importantíssimo conversar. Então, não sou nenhum especialista, não sei nada demais, mas tem uma importância muito grande na comunicação da gente, assim, né? Eu me conscientizei do autismo através de uma publicação de uma mãe que eu vi, né? Fazendo um vídeo mostrando os sintomas do autismo do filho dela. Então é muito importante. E agora eu vou ter que parar que o Romeu acordou. Mas é isso. Um beijo.